Aí eu vou atualizar depois. Desculpa, pessoal, porque se inscrever muito em cima antes da aula, eu não consigo. Nesses cursos que são para adultos, ô Paula, não precisa colocar série escola, viu? Eu estou repetindo o chat, porque eu comecei a gravar agora e não foi os últimos dados, tá? Maiara, vai pedindo de tempo em tempo os dados, tá? Pessoal, vamos já começar? Deixa eu só ativar as câmeras aqui, tá? Todas as minhas aulas são gravadas. Se alguém não quiser aparecer na gravação, é só falar pelo chat e aí não aparece na gravação, tá bom? Não tem perigo, porque é gravado só a tela. Então, se você não falar nada e tiver a câmera desligada, tudo, você não vai aparecer na gravação, nem o seu nome, nem nada, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar falando um pouco de matemática financeira, tá? Só para explicar para vocês, são dois concursos diferentes, né, do Banco do Brasil. Um é para agente comercial e outro é para agente de tecnologia. Essa aula que eu vou dar agora, ela é específica para de agente comercial. Acontece que vale a pena aprender isso para tudo quanto é concurso. Se tem alguém aí que é concurseiro, vale a pena fazer todos os cursos, porque sempre se pede tanto estatística quanto matemática financeira em concurso, então vale a pena para qualquer concurso. Esse concurso eu vou focar nas provas da Sesgran Rio, tá? Só que o fato de eu estar focando na Sesgran Rio não significa que não serve para outras... as duas aulas são no mesmo link. Eu fiz para ficar mais fácil. O fato de ser da Sesgran Rio não significa que não serve para outros cursos. Serve. Qualquer curso que vocês forem fazer, qualquer concurso que vocês forem fazer que tiver matemática financeira, essas aulas que eu vou dar servem, tá bom? Então, eu só quero avisar vocês que a maioria do material que vocês encontram pela internet de matemática financeira é uma porcaria, é muito ruim, não te ajuda a aprender, tá? Em geral, para você estudar matemática financeira, você tem que estudar por um livro bom ou por um site adequado. Eu não consigo achar um site de matemática financeira em língua portuguesa que seja bom. Nenhum. Zero. É um site, eu falo, de vídeos, um curso de vídeo. Então, todos são meia boca. Todos têm problema. Eu até pensei em gravar umas coisas específicas. Por que todos têm problema? Porque cada curso de matemática financeira usa uma linguagem diferente, tá? Livros tem muitos, Verônica. Um dos livros que eu teria para indicar para vocês é o livro Progressões em Matemática Financeira, do Augusto César Morgado. Só que ele não é um livro para concurso, ele é um livro para entender matemática financeira, tá? É o livro que chama Progressões em Matemática Financeira, da SBM. É um livro, inclusive, muito barato de achar na internet, acho que é R$30. Ele é do Augusto César Morgado, só que ele é só teoria. Aí você tem que completar com exercício de bons concursos, tá? Então, alguns concursos são muito bem feitos, como a Sesgran Rio, a CESP, a VUNESP. Aí vale a pena estudar. Só que do jeito que eu vou fazer aqui, é bem interessante, tá? Eu vou explicar a lógica das questões. Para a gente começar, vamos explicar... eu fico meio perdido no começo, mas depois que engancha, fica fácil. Então, vamos lá. Só quero alertar uma coisa. Tem várias pessoas aí na sala, cada um com um nível de conhecimento diferente. Você pode achar que no começo é muito difícil e com o passar do tempo você vai se acostumando e vai achando fácil. Você também pode achar muito fácil, falar, esse curso é muito básico, eu vou largar a mão. Pessoal, não é um curso básico, tá? É um curso que vai aprofundar bastante e usando uma didática adequada. Então, o jeito que eu vou fazer, ele funciona, eu já testei muitas vezes isso, já dei vários cursos, inclusive para concurso,
Só que eu quero alertar vocês que tem que começar fácil. Então, vai começar bem facinho e, na medida do passar do tempo, vai complicando um pouco. Então, se você achar muito fácil, muito difícil, isso é uma questão de adaptação com o decorrer do tempo, tá bom? Então, não se assustem com a simplicidade agora do começo. A gente vai conversando sobre o assunto no decorrer do tempo. Vamos entender uma coisa. Dinheiro tem valor no tempo. Dinheiro, isso é a primeira coisa que você precisa saber de matemática financeira. Dinheiro tem valor no tempo. Vamos pensar assim. O que você prefere? Ter 100 reais hoje, tá? 100 reais hoje, ou ter 100 reais daqui a 2 anos? Vocês acham que 100 reais hoje vale 100 reais daqui a 2 anos? E vamos desconsiderar a inflação. Vamos supor que a gente vive num país que não tem inflação. Nenhuma, zero. É um país que a inflação é mínima, tá? O que vale mais? 100 reais hoje ou 100 reais daqui a 2 anos? O que vocês acham que vale mais? O que você prefere? Ganhar 100 reais hoje ou ganhar 100 reais daqui a 2 anos? Qual que é a opção melhor? Não, mas pensa bem. Você vai ter 100 reais, ou você tem 100 reais na tua mão hoje, ou tem 100 reais na tua mão daqui a 2 anos. É muito melhor ter hoje, né? Então, 100 reais hoje vale muito mais que 100 reais daqui a 2 anos. Aliás, 100 reais hoje vale a mesma coisa que 100 reais, é melhor que 100 reais amanhã. Ana Clara falou uma coisa. Por que as coisas vão aumentar 2 anos? Vamos supor que não aumente, Ana Clara. Vamos supor que 100 reais hoje compre a mesma coisa que 100 reais daqui a 2 anos. Isso tem que ser levado em consideração, tá? Que 100 reais hoje e 100 reais daqui a 2 anos compra a mesma coisa. Mesmo comprando a mesma coisa, é muito melhor 100 reais hoje do que 100 reais daqui a 2 anos. Por isso que existem os juros. O que são os juros? Os juros é o seguinte: você vai ter 100 reais daqui a 2 anos. Alguém te arruma esses 100 reais hoje. Você vai pagar pela pessoa o custo do dinheiro no tempo. Então, o dinheiro tem valor no tempo. Isso é uma coisa importante. Agora, vamos analisar uma coisa. O que vocês preferem? Ter 100 reais hoje ou você tem que escolher, ou 2 mil reais daqui a 2 anos? Vocês percebem que é bem diferente? Você abriria mão de ter 100 reais hoje para ter 100 reais daqui a 2 anos, tá? O valor do dinheiro no tempo, ele é muito importante para entender qual é a lógica dos juros. Porque muita gente acha que os juros é roubo. Sim, pode até ser um jeito do banco lucrar, mas os juros têm uma lógica. Qual que é a lógica? Que dinheiro tem valor no tempo. Tá? Se você tem uma dívida e você vai antecipar a tua dívida, a pessoa te dá um desconto. Tá? Porque é melhor ter dinheiro agora do que ter dinheiro depois. Por que você põe dinheiro na poupança? Imagine, se você vai pôr dinheiro na poupança, o banco vai usar o teu dinheiro hoje, porque hoje o dinheiro vale mais. Por isso que o banco te paga juros. É uma coisa estranha, né? Banco lucra. Você vai lá e põe o teu dinheiro no banco. E o banco te devolve mais dinheiro. Por que o banco te devolve mais dinheiro? Porque o banco prefere o dinheiro hoje que o dinheiro daqui a 2 anos, quando você vai resgatar. Então, o banco vai usando o seu dinheiro para ganhar e, no final, o banco te devolve uma certa quantidade que ele acha que compense para ele, tá? É uns centavos, mas tem aplicação que é mais. Pessoal, preciso que todo mundo que está aí, por favor, se identifique, nome completo e cidade, tá? A gente precisa dessa estatística para o nosso trabalho, tá? Então, por favor, todos se identifiquem. Algumas pessoas entraram e ainda não se identificaram. Coloquem isso é bem importante para nós, tá? Vocês colocarem nome completo e cidade. Todos aqui acho que já são inscritos. Então, faça igual a Marinalva fez agora. Tá? Tem pessoas que ainda não se identificaram. É muito importante que se identifiquem. Vocês podem perguntar pelo chat, também podem perguntar por áudio, tá? E se quiser perguntar pelo chat, é mais fácil, porque eu às vezes não enxergo que você está... Não, quem sai entrou de novo não precisa se identificar de novo.
tá bom? Importante se identificar no chat. Então, vamos voltar lá. Aí, vamos continuar falando sobre isso aqui, que dinheiro tem valor no tempo. Agora, vamos pensar numa outra coisa. Porcentagem é uma razão. Ou seja, ela depende do valor. Vamos entender uma questão aqui. O meu primeiro salário da minha vida, eu ganhava R$ 130. Era o meu primeiro salário. Tá certo? Se eu ganhasse 10% de aumento nesse meu primeiro salário, eu ia ganhar R$ 13 a mais, né? E o meu salário ia passar a ser 143. Agora, vamos supor que eu ganhe hoje 2.000 no mesmo cargo. Se eu ganhar 10% de aumento, você concorda que não é um aumento de R$ 13, é um aumento de 200, que é mais que eu ganhava lá no começo? Então, quando eu estou falando de aumento de juros, de porcentagem, eu não posso considerar o meu primeiro salário. Imagine que eu recebo o seguinte, a vida inteira eu vou ganhar 10% de aumento por mês, por ano. Todo ano eu vou ganhar 10% de aumento. E todo ano aumentasse só R$ 13 no meu salário. Hoje eu ia estar ganhando quanto? Hoje eu ia estar ganhando uns R$ 300 e não 2.000. A porcentagem, ela é relativa. Isso gera muita confusão, tá? Muita confusão mesmo. Então, como porcentagem é uma razão, e o Gabriel falou, razão é fração, né? Sim, razão é um pedaço de alguma coisa, tá? É uma comparação. Então, é uma comparação entre duas coisas. Então, é uma fração também, né? Mas a ideia de razão, ela é mais forte que a ideia de fração, tá? Ela é uma porcentagem, ela é relativa. Então, presta atenção. Porcentagem é uma razão. Então, você tem sentido falar em dois tipos de juros. E não sei se vocês sabem por que existe juros simples e por que existe juros compostos, tá? E aí vai uma outra regra da matemática financeira. Na matemática financeira, existem truques para beneficiar alguém. E isso pode parecer bobagem, mas não é. Vocês vão perceber que quando você vai no banco e faz um empréstimo com juros anual de 60% ao ano, ele coloca 60% ao ano com capitalização mensal. Isso é, na realidade, 82%. Nossa, mas eu assinei um contrato que está escrito que o juro é de R$ 60, 60%, você está me falando que os juros é de 80%? Sim, a gente vai entender por que isso existe, tá? Existe alguns truques, por exemplo, vou dar 3 exemplos de truque que vocês vão aprender nesse curso. E isso é uma coisa que você não vê em nenhum livro. Eu fico olhando esses canais aí de curso, eles são horríveis, tá? Eu lembro que a dona Delze, minha professora do técnico em contabilidade, explicava isso. E eu não acho em nenhum lugar na internet. O livro do Morgado fala isso. Por exemplo, um truque chama taxa aparente. A taxa aparente é uma taxa falsa. Eu vou explicar para vocês, não hoje, por que existe esse truque. Um outro truque é chamada convenção linear. A convenção linear é um truque para beneficiar. E outro é o desconto bancário. Essas 3 coisas são 3 exemplos de que a matemática financeira não segue a lógica, tá? E você pode ser explorado, a lei autoriza que você seja explorado usando essas 3 coisas que beneficiam os bancos. Ah, Otávio, mas isso é ilegal? Não é ilegal, tá? É um truque matemático e ele tem um sentido, a gente vai entender, e aí até tem a regra de ouro da matemática financeira.
A regra de ouro da matemática financeira, isso não é uma piada, é quem tem o ouro faz a regra. E a regra é essa, tá? Vocês vão entender por que existe juro simples e juro composto, e vocês vão ficar assustados de saber que o juro simples serve para beneficiar o banco. Nossa, Otávio, o juro simples serve para beneficiar o banco? Eu estava fazendo um curso lá com a apostila não sei das quantas, e a apostila não sei das quantas fala que o juro simples é melhor do que o juro composto, que o juro composto é melhor que o simples. Não é verdade sempre. Às vezes, o juro simples é maior do que o juro composto. Se vocês não sabem isso, vocês perderam uma parte muito importante da matemática financeira. Tem horas que o juro simples é melhor que o composto. E os bancos usam isso. Quando convém para eles, eles usam o juro simples. Isso é chamada convenção linear, que vocês vão aprender aqui. E isso cai na prova da Cisgran Rio, tá? O juro simples, e tem na HP 12C, aquela calculadora, tá? A chamada convenção linear. Então, vocês vão entender que o juro simples é vantajoso às vezes. Ninguém conta isso nesses cursos. Mas se você ler o livro lá do Morgado, ele explica isso. E tem sites muito bons em outros países que falam isso, e tem alguns sites também. Mas essas apostilas que vocês compram de concurso, em geral, são muito ruins, tá? Eu posso garantir. Se vocês fizerem meu curso inteiro, vocês vão falar, nossa, eu paguei R$90, R$200 numa apostila, era uma porcaria. Posso garantir que vocês vão perceber isso, e isso é verdade, tá? E eu vou explicar por que isso acontece, tá? E eu vou começar a falar do juros simples daqui a pouco, tá bom? Então, repetindo, 3 coisas importantes. O dinheiro tem valor no tempo. Porcentagem é uma razão, ou seja, é relativa. E a matemática financeira, existem truques para beneficiar alguém. Que raiva, eu salvei uma página só. Vou ter que fazer uma outra página aqui. Peraí, pessoal. Esqueci. Alguém tem alguma pergunta até agora? Perguntas ajudam. Eu não comecei a falar a teoria ainda, eu fiz uma introdução, tá? Acreditem, não funciona aprender matemática financeira decorando fórmula. Se você quiser aprender matemática financeira decorando fórmula, o que vai acontecer? Você não vai aprender nada, tá? Não adianta decorar fórmula. É bom saber fórmulas? Algumas, tá? Mas já quero falar, se você quiser aprender matemática financeira decorando fórmula, eu nunca vi isso funcionar, tá? E eu falo assim de experiência, tudo quanto é concurso que eu passo em primeiro lugar. Quem me conhece sabe disso, tá na internet, podem até pesquisar. E então funciona, tá? Funciona o que eu faço. E os meus alunos também conseguem passar. E tem gente que às vezes insiste em fazer de um jeito que não funciona. Então isso é bem complicado. Tá? Vamos entender agora uma situação do que seria juros. Tá? Primeiro, vamos combinar nossos nomes. O dinheiro que você aplica no banco é chamado de capital, ou capital inicial, ou principal, ou valor nominal, ou valor atual. Eu vou chamar de capital inicial, eu vou chamar da letra C, simplesmente. Tá? Então, o que é um capital inicial? É o dinheiro que você empresta para o banco, ou dinheiro que alguém te empresta, tá? Então, capital inicial, você tem que pensar que juros é de duas maneiras, tá? Juros, você pode ser a pessoa que empresta ou a pessoa que recebe emprestado, entenda? É muito importante prestar atenção nisso. Você pode ser o banco também, tá? Então, você tem que, às vezes, olhar o olhar do banco, olhar o olhar do cliente. Então, capital inicial é o dinheiro que você vai colocar lá. Futuramente, a gente vai mudar esse nome aqui para quando for entender o empréstimo, para valor atual ou valor presente. O capital inicial é colocado numa certa taxa. Então, taxa é um valor percentual. É representado pela letra I minúsculo, tá? Se I minúsculo é um valor percentual. Então, por exemplo, 3%, o I é de 0,03, que é 3 dividido por 100. 52%, o I é de 0,52. 450%, I é de 4,5. Você divide por 100, tá? Tomem cuidado
para não misturar fórmulas, tá? Tem gente que põe fórmula sem ser desse jeito aqui. Esse jeito é o jeito melhor que tem para não confundir, porque vocês vão entender, tá? Outro conceito é o tempo. Ninguém precisa explicar para vocês o que é o tempo, tá? Tempo eu vou representar pela letra T. Tempo é o tempo mesmo, tá? Bom, com esses 3 dados, o capital é colocado sobre uma taxa, um determinado tempo, e ele vai gerar um juros, certo? Um juros. Se você somar o capital com juros para ter o valor futuro, você tem o chamado montante. Montante é o quê? Montante é o capital mais os juros. Isso é o montante. Então, montante é o valor futuro, tá? Vocês vão ver que o que vocês mais vão usar é capital, taxa, tempo e o montante. Se alguém usa a calculadora HP12C, vocês já ouviram falar na HP12C? É legal para aprender HP12C. O capital é chamado PV e o montante é chamado de FV. Por quê? Valor presente, valor futuro. Não tem tecla para juros na HP12C, tá? Porque juros é a diferença entre um e outro. Respondendo a pergunta do Gabriel, montante não é juro composto. Montante de qualquer tipo de juros. Alguma pergunta até aqui? Tem gente que às vezes não presta atenção na teoria e começa a prestar atenção só nos exercícios. Isso é um jeito de você se confundir em matemática, tá? Para entender a teoria, precisa ter prestado atenção em tudo que eu falei, porque tudo que eu falei até agora é muito mais importante do que o cálculo. São as ideias, tá? Então, esses são os elementos fundamentais. Agora, vamos pegar um exemplo prático para entender a nossa confusão. Tá? Vamos supor que eu tenho um capital inicial de R$100. R$100. Vou por C igual a 100, tá? Eu vou submeter ele a um juros de 10%. Então, vamos colocar aqui. Bom, hoje eu tenho R$100. Daqui um mês, ou seja, quando T for igual a 1, eu vou somar 10% e vou ficar com 110. Ninguém tem dúvida disso, certo? Então, se passou um mês, tá? 10% ao mês. Vamos escrever aqui. Vocês vão ver que tem gente que põe 10% AM, tá? Então, veja. Daqui um mês, eu vou ter 100 mais 10%, 110. Isso não tem dúvida. Em qualquer jeito, daqui um mês é 110. Agora, vamos pensar. Como eu somo 10%, eu somei R$10. Concorda? Deixa eu apagar isso aqui para caber. Agora, e no próximo mês? É o quê? Vamos colocar 2 situações aqui. Vou colocar 2 situações, vão entender por que eu pus 2. Daqui um mês é 110. Mas e daqui a 2 meses? O meu juros vai incidir sobre 110 ou sobre 100? Será que daqui a 2 meses o juro vai ser de R$10 ainda? Ou vai ser de 10%, aqui 10% de 100. 10% de 100. Ou vai ser de 10% de 110. Ou seja, R$11. Entenderam o drama? É aquele mesmo drama do meu aumento de salário. Eu expliquei agora há pouco que meu salário, quando era R$130 lá nos anos 90, e aumentou 10%, aumentou só R$13. Hoje meu salário é 2.000, faz de conta que é no mesmo cargo, eu vou ter um aumento de 200, 10%. Não vou ter um aumento de R$13. Eu vou ter um aumento de 10% do meu salário hoje, não do meu salário do início. Aqui é o mesmo drama. Daqui a 2 meses, o meu montante vai ser de 120 ou de 121. O que vocês acham? Daqui a 2 meses, o meu montante é de 120 ou é de 121? Depende,
tá? Depende. Esse sistema aqui é chamado sistema de capitalização simples, ou juros simples. E esse sistema é chamado de juros compostos. O que é o juros simples? A porcentagem vai sempre incidir, exatamente, sempre vai incidir sobre o capital inicial no juros simples. Então, o que vai acontecer? Deixa eu fazer um esquema melhor, tá? R$100, tá? Vamos por R$100 aqui, vamos comparar o juros simples com o juro composto. E prestem muita atenção nisso, que isso é muito importante. Aqui é o tempo zero, né? Aí vamos por tempo igual a 1, tempo igual a 2, tempo igual a 3, tempo igual a 4, tempo igual a 5. O que vai acontecer no juros simples? Eu vou incidir 10% todo mês. Note que esses juros é apenas sobre o R$100. Eu somei 10 aqui, eu somei 10 aqui, eu somei 10 aqui, eu somei 10 aqui, eu somei 10 aqui. Concorda que se você que está pegando dinheiro emprestado, o juros simples parece mais vantajoso. E ele é sempre mais vantajoso para você que vai pagar o dinheiro, tá? Para você que está devendo, ele é sempre mais vantajoso se o tempo for superior a 1. Tem caso que o juros simples é mais vantajoso, mas isso é complicado. Muito mais, calma aí que eu já vou falar. Já o juro composto, aqui eu somo 10. Mas no próximo mês, eu somo 11, que é 10% de 110. E vai dar 121. Agora eu somo 10% de 121, que é 12,1. Então, no terceiro mês vai ser 133,10 centavos. Aí no próximo mês eu somo R$13,31. Então vai ser R$146,41. E aqui no próximo mês eu somo R$14,641. Não tem, mas vamos colocar mais uma casa aqui só para entender. Então aqui vai dar 100, nem sei, deixa eu fazer a conta aqui. Depois eu explico como que faz isso na calculadora de forma bem simples. Vamos lá, calculadora, eu estou usando uma calculadora, já vou te responder, Maiara, pergunta muito boa, 161,05. E tem um aqui que você não consegue cobrar, tá? Conseguindo entender a diferença de juros simples e juros compostos? O conceito, a ideia, eu não estou falando ainda da fórmula, tá? Tem gente que briga, fala, eu quero aprender com fórmula, tá? Na CES Gran Rio, eles põem questão para ver se você aprendeu sem fórmula. E aí, você se ferra. Porque se você quiser depender de fórmula, você não vai aprender matemática financeira. Ah, tem que saber fórmula? É bom saber. Mas se você não souber fórmula, você faz. Se você não souber conceito, você não faz. Tá? Então, vamos lá. No juros simples, é uma PA. É uma progressão aritmética. Porque está somando sempre o mesmo valor. O modelo do juros simples é um modelo linear. É um modelo que você pode representar por uma função afim, uma função linear, tá? É uma reta o gráfico do juros simples. Já o juro composto é uma PG. Depois eu explico por que é uma PG. É uma PG e o crescimento do juro composto é exponencial. Ah, Otávio, então aquelas coisas que o professor ensinava lá no primeiro colegial era inútil de função exponencial e função linear? Não. O grande erro da escola é que não explica que juro composto é uma função exponencial, e não é a única situação que é uma função exponencial. E juro simples é uma função linear. O juro simples cresce em PA e o juro composto cresce em PG. Por isso, para fazer conta de juro simples, você vai fazer multiplicação e divisão. Para fazer conta de juro composto, você vai usar logaritmo e potência, tá? E raiz. Por que logaritmo? Porque logaritmo é o inverso da exponencial. Então, eu preciso de logaritmo para fazer exercício de juro composto. Já de juro simples, eu preciso de divisão, tá? Então,
Ah, nossa, mas logaritmo não serve para nada? Bom, se você quiser calcular o juro composto, precisa usar o logaritmo, tá? Não tem como. Eu vou ensinar, não vou ensinar nesse curso logaritmo, tá? Mas vou ensinar como que vocês fazem as contas usando logaritmo. O mínimo que você precisa saber para resolver. PA é progressão aritmética e PG é progressão geométrica. Preste atenção nisso. Para entender por que é uma PG, quando eu somo 10% alguma coisa, o que é 10%? Somar 10%. Tá? Eu tenho um valor, tá? 100% do valor. E eu somo 10%. Eu tenho 110%. Certo? 110% é 1,1. Então, se eu ganho um salário de R$ 130 e eu quero dar um aumento de 10%, é só multiplicar por 1,1. Só fazendo na calculadora. 143. Se eu ganho 2.000 e quero dar um aumento de 20%, só multiplicar por 1,1. 2.200. Então, preste atenção. Dar um aumento de 10% é a mesma coisa que multiplicar por 1,1. Não coloquei o por, mas dá para entender. Então, o que eu fui fazendo aqui? Tá? Se eu quiser calcular esse juro composto, eu estou multiplicando por 1,1. Só ir multiplicando por 1,1 na calculadora. Você vai achando cada valor vezes 1,1. Por isso que é uma PG. De um valor para o outro, eu vou multiplicando por 1,1. Aqui eu vou somando 10. Tá? Então aqui eu estou somando, por isso que é uma PA, progressão aritmética, e aqui eu estou multiplicando, por isso que é uma PG. Ah, mas não entendi o que é PA e PG, mas eu sei o que é juro simples e juro composto. Beleza, por enquanto tá bom. Conseguiram entender a diferença entre progressão, juro simples e juro composto? No juro simples, eu incido só sobre o capital inicial. No juro composto, eu incido sobre o capital. Isso é fundamental, tá? Não adianta. Se um professor começar a ensinar assim, ó, juro simples é CIT e passar para o exercício, pode saber, tá aprendendo do jeito errado, tá? Então presta atenção. Se alguém começar falando que juro simples é assim e juro composto usa essa fórmula aqui, sem explicar mais coisas, não estude por esse material. Você vai mais se confundir do que entender. Vocês vão perceber que as questões de Cesgran-Hill não adianta saber as fórmulas. Tem que entender as ideias. Porque eles põem questões, tá? Eles põem questões que você vai ter que saber a diferença entre PA e PG, tá? Entre juro simples e composto, desculpa. Não adianta entender a fórmula apenas, tá? Bom, eu vou mostrar um problema de... Aqui tem um monte de coisa, tá? Eu quero explicar um problema, depois vou apagar e vou fazer sem forma. Presta atenção. Olha esse problema aqui, tá? Olha esse problema aqui. Qual o valor do montante, tá? Produzido por um capital de 1.200, aplicado no regime de juros simples, a uma taxa de 2% ao mês durante 10 meses, tá? Mas o ensino médio, isso que as pessoas não entendem. O ensino no Brasil não funciona. O jeito que o ensino faz, até porque você está numa sala que tem um monte de gente que não quer estudar. E é muito difícil formar professores. A maioria dos professores não tem uma formação mínima para dar aula. Eles não sabem a matéria. Então, como que você faz o ensino no país? Não tem jeito. Você não tem gente suficiente formada para dar aula. Imagine que num povoado do interior, você tem que ter um professor de cada matéria, de sociologia, de arte, filosofia. Onde você vai arrumar professor de tudo isso em cada localidade? Por isso que hoje, com a educação à distância, pode melhorar muito, que esses professores podem se formar. Em geral, Daiane, o que eu vejo é o ensino, a pessoa não aprende nada, entendeu? Por isso que as pessoas vão mal. E por isso que os meus alunos conseguem passar em tudo quanto é concurso e vir cheio de medalha de ouro. Por quê? Porque não é porque eles ficam bons, é porque os outros não sabem nada, entendeu? E outra coisa, o pessoal estuda por canal miojo, sabe? Um canal que você vai aprender, é um miojo, sabe? Você vai lá no canal, você aprende para aquilo.
O miojo, às vezes, funciona para saciar a fome, mas ele não resolve situações competitivas. Vamos lá. Qual o valor do montante produzido por um capital de R$ 1.200 aplicado no regime de juros simples a uma taxa mensal de 2% durante 10 meses? Vamos entender lá, tá? O juros simples não é sempre incide sobre o capital inicial? Não é 2% durante 10 meses? Então, se eu multiplicar 2% vezes 10 meses, dá quanto? A taxa mensal, 20%. Concorda comigo? 2 vezes 10, 20%. Então, é só pegar 1.200 e aplicar 20% sobre 1.200. 20% de 1.200, sei lá o jeito que vocês calculam a porcentagem, depois eu posso fazer um resumo, vai dar 240. Então, o montante é 1.200 mais 240, que é 1.440. Perceberam que não precisa de nenhuma fórmula para calcular juro composto? Ó, eu usei fórmula aqui. É 2% durante 10 meses. Então, 2 vezes 10 é 20%. Por quê? Porque é juro simples, tá? Se fosse juro composto, era um pouco mais complicado. É só somar 20%, 1.200, e vocês fazem isso de cabeça. 1.200, 20% é 240. Eu somo 240 com 1.200, é 1.440, tá? Precisou usar CIT igual a 100? Não, mas vamos usar o CIT igual a 100 para entender como que é o procedimento. Vocês vão perceber que pode ajudar em algumas situações. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer usando a fórmula, mas entendendo o que eu estou fazendo, tá? Presta atenção. Quando eu multipliquei 2% por 10, eu multipliquei o I pelo T, concorda? Depois, eu multipliquei 1.200 por essa taxa, tá? Então, eu multipliquei o capital. E aí, eu calculei juros. Entenderam o porquê da fórmula? Porquê da fórmula? É só multiplicar o capital, a taxa e o tempo. Certo? Vamos tirar os dados para organizar nosso raciocínio. É um jeito bom de ajudar. Então, o capital, 1.200, aplicado a uma taxa de 2%, durante 10 meses. Os juros eu não sei, montante eu não sei. Vamos calcular primeiro os juros. Então, 1.200 vezes 2%, você põe 0,02, tá? 0,02, tá? E o tempo, 10. Então, juros é igual, multiplica isso aqui, 240, tá? Então, o montante é o quê? É o capital mais os juros. O montante é 1.200 mais 240. Sabe qual que é o problema, Mayara? Tem um monte de aluno que teima em decorar a fórmula. E esse aluno que teima é o que não passa nas provas. Ah, eu acho mais fácil assim. Sim, faz do jeito que você acha mais fácil para você ver o que dá. Tá? Você tem que entender o que você está fazendo. Depois que você entendeu, você escolhe o jeito que você acha mais fácil. Mas só depois de entender. Alguma dúvida a respeito disso daqui? Tem uma coisa importante, tá? Aqui tá falando mensal e 10 meses. Isso faz muita diferença no juro composto. No juro simples, não vai fazer muita diferença, mas é muito importante colocar o seguinte, ó. Na taxa, você coloca ao mês. É um código, AM, é ao mês. E o tempo, 10 meses. Mês pode pôr um M só. Na verdade, teria M é metro, mas tudo bem. Ou seja, 0,02 ao mês. Tá? Se você chegar na prova tentando lembrar a fórmula, você vai se perder. Tem fórmula que é importante decorar. Agora, se for decorar essa fórmula, que é simples... Alguém tem alguma pergunta? Tem muita gente aí, vocês estão bem quietos, bem silenciosos, tá? Tem ninguém, quase ninguém está perguntando. Então, lá, muito fácil isso. Pessoal, eu vou explicar para vocês até a notação cantoneira. Otávio, o que é notação cantoneira? Vocês vão entender o que é uma notação cantoneira. Eu vou explicar para vocês o que é taxa interna de retorno e valor presente líquido, que cai no concurso. Então, fiquem muito atentos nas aulas, porque vai chegar lá. A resposta é 1.440, tá? Esse material foi no e-mail para vocês.
Eu vou pular alguns exercícios, não dá para fazer todos, tá? Já passamos da metade da aula, mas vocês podem olhar os negócios aqui. Peraí, deixa eu diminuir, senão eu vou ficar anos aqui. Entender, Gabi, é fundamental. Gabi, eu não sei se você se identificou, é importante todo mundo que chegou se identificar. Agora vamos fazer essa questão 6, que ela é um pouco diferente. Questão 6. Qual é o capital? Aqui eu quero saber o capital. No regime de juros simples, que empregado a taxa de 0,98% ao mês, os exemplos que eu pus aqui não são exemplos fáceis de fazer conta à mão, tá? Mas aí, beleza. 0,98% ao mês. Rende em um trimestre 98,45. Como que eu resolvo esse problema, tá? Olha que agora começou a ficar mais sofisticado. Aqui não interessa o montante. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ver se está tudo na mesma unidade. Aqui está em mês, aqui está em trimestre. Então, vamos passar trimestre para 3 meses. Se você não fizer essa transformação, você fica errado, tá? Então, eu quero saber qual é o capital. Então, eu vou usar essa fórmula. Juro igual a CIT. Não precisa... Tem autor que chega no absurdo de colocar assim, que capital é IT, é J sobre IT. Coloca uma fórmula para calcular o capital, sabe? É uma coisa tão absurda, coloca assim. Isso é completamente absurdo. Aí a pessoa fica decorando várias fórmulas. Não tem necessidade. Você sabe, aprendeu a álgebra do ensino fundamental, então você sabe fazer isso. Então, juros é 98,45. O capital é de, não sei, C. A taxa é de 0,0098, é dividido aqui por 100. Não se preocupa, o número aqui não tá bom. E o tempo é 3. Tá? Então, é só resolver isso aqui, tá? Vou fazer essa multiplicação primeiro. 98,45 é igual a C vezes... Quanto que é 98 vezes 3? 98 vezes 3 é 296? 296. Então, é isso aqui. Tá? Então, o capital é igual a 98,45, equação do primeiro grau, dividido por 0,096. Aqui eu vou descobrir meu capital fazendo essa divisão. Otávio, você pegou um exemplo que precisa de calculadora e no concurso não pode usar. Tá, no concurso é 294? Obrigado, Júlia. Como eu digo, só errei para ver se você estava prestando atenção. Claro que eu errei mesmo, tá, pessoal? Mas falo isso, é um meme. Pessoal, meu celular deu uma travada aqui. Alguém consegue fazer essa divisão aqui? 98,45 por 0,09. Não sei se acabou a bateria. Alguém divide para mim essa coisa aqui? 98,45 por 0,094. Cuidado com a zeraiada, tá? Só quero observar que eu poderia transformar também a taxa no trimestre, tá? Tem duas formas de fazer. Então, Júlia, você falou nu, mas não é nu, é porque isso aqui é uma divisão, claro, vai dar uma dízima periódica. Tem infinitos números depois da vírgula. Se você dividir um número por 16, por 7, por exemplo, tem 6 casas. Aí, o que eu vou considerar? Só até os centavos. Então, esse é meu capital. Tá? Esse é meu capital. Matemática financeira é isso, 2 casas. Matemática financeira tem algumas regras de arredondamento para concurso. Eu vou falar sobre isso com vocês. Então, esse é o meu capital. Tá? Eu considero 2 casas depois da vírgula, que é o centavo, e a resposta é essa. Teria outra forma de fazer. Entenderam o que eu fiz aqui? Que eu precisei usar uma equação do primeiro grau? Depois eu falo sobre isso. É isso, mas não é só isso que tem que pensar. Tá? Isso aqui é uma equação do primeiro grau. É claro que você pode fazer álgebra primeiro e deduzir uma outra fórmula. Igual aqui, ó. Quanto rende juros simples
um capital de 2.600, empregado a uma taxa de 2,03. Por que eu pus esses números horrorosos? Ao trimestre durante 3 quadrimestres. Então, presta atenção. Ou eu vou converter a taxa ou o tempo, ou eu converto os dois, tá? Se eu quiser pôr tudo em mês, tá? Eu vou transformar em mês. 3 quadrimestres. 3 quadrimestres é um ano. Concorda comigo? 3 quadrimestres é um ano. Quadrimestre é 4 meses. Então, é só multiplicar isso aqui por trimestre. É 8,12 ao ano. Entenderam o que eu fiz? Eu transformei tudo para ano, tá? Então, eu peguei trimestre e multipliquei por 4, porque um ano tem 4 trimestres. E aqui eu multipliquei por 3, porque um ano tem 3 quadrimestres. E agora fica muito mais fácil usar na fórmula. Eu poderia também passar tudo para mês, se eu quisesse. Aqui ia dar 12 meses e aqui ia dar um número fracionário. Rodrigo, é mais complicado um pouco do que isso, tá? Porque o Rodrigo perguntou se a matemática financeira é considerado o mês de 30 dias. E deixa eu explicar. Existem várias maneiras. Por exemplo, existe a chamada taxa over. A taxa over, você considera um ano de 252 dias, tá? Então, um ano, 252 dias. É bem mais complicado, tá? Bom, então, juros é igual a CIT. Tem outras formas de fazer, tá? Todas chegam no mesmo caminho. Então, capital 2.600 vezes 0,0812 vezes 1. Aí vocês fazem a conta aí, show de bola. Tá? Verônica, você é a Verônica de Muzambinho, irmã da Michele? Não, é que tem uma Verônica Freire aqui em Muzambinho também. Ela é professora de matemática. Inclusive, muito tempo que eu não tenho notícia. Ok? Então, vamos continuar. Preste muita atenção que isso daqui que eu estou fazendo sai tudo por fórmula. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que cai no concurso. Não vai cair essas questões aqui no concurso. Nunca cai, é bem mais complicado, tá? Então vamos lá. Sabe-se que R$ 350 aplicado a um prazo de 2 meses rendem R$ 35 de juros. Qual a taxa mensal? Bom, dá para fazer de cabeça que é 5%, não é? Olha aqui, ó. 350 em 2 meses gera 35 de juros. Ora, óbvio que é 5%, não é? Porque isso aqui é 10% do valor, então de cabeça 5%. Concorda? Eu vou fazer a conta, mas quero mostrar para vocês que dá para fazer mental, tá? Você pode fazer mental. Mas vamos usar a fórmula. Juro é 35, capital é 350, não sei qual é a taxa, e o tempo é 2. Tá? Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou explicar como é que você faz num concurso. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, né? Então, eu vou passar tudo dividindo. Você não vai multiplicar 350 por 2? Não, porque eu não posso usar a calculadora. Tá vendo essa conta aqui? Eu vou fazer o seguinte. Quem quiser fazer 35 dividido por 700, ótimo. Mas eu vou fazer de outra forma. 35,350 divide por 35, dá 1,10, concorda? Dá 1,10. É muito mais fácil você dividir 1 por 20 do que 35 por 700. 1 por 20 vai dar 0,05. Tá? E 0,05 é o quê? 5%. Para passar em porcentagem, só fazer vezes 100. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Tá? Otávio, eu posso fazer 35 dividido por 700? Pode.
Só que se você fizer assim, em alguns problemas você vai se perder, tá? Perguntas, comentários, observações, certo? Não era espadachim, né, Gabriel? O Gabriel tá pegando um meme aí, adaptando. Ah, como é que você transformou 0,05 em 5%? Bom, a taxa é percentual, né? Então, vezes 100. Tá? Eu estou usando um material reciclado aqui, tá? Então, esses dados que estão aqui não vão servir muito para nós, não. Então, vamos lá. Olha esse 10 aqui e presta atenção para você entender como funciona. O Ivo aplicou um capital por 3 meses a taxa de 7% ao mês. Decorridos 3 meses, o mesmo capital inicial foi aplicado por mais 2 meses a taxa de 48% ao ano. A soma dos juros simples utilizado nas duas transações foi disso aqui. Qual o capital inicial aplicado? Presta atenção que, se você não sabe equação do primeiro grau, que é um assunto muito básico de matemática, é um assunto fundamental, você não faz esse tipo de exercício. Vamos fazer o seguinte. São duas situações. Eu vou chamar de 1 e 2, tá? Então, o primeiro capital, ele aplicou por... Capital é único, né? O que eu quero saber. Ele aplicou a juros simples de 7% por 3 meses. Então, vou chamar de 1 e 1, a primeira taxa, 7% ao mês. E T1, 3 meses. Decorridos 3 meses, o mesmo capital inicial foi aplicado por mais de 2 meses. Então, eu vou chamar isso de T2, certo? 2 meses. Há uma taxa de juros simples, né? De 48% ao ano. A soma dos juros simples nas duas transações foi isso aqui. Então, o que é isso? É o J1 mais J2, a soma dos juros. Certo? Tirei os dados aqui. Agora vamos fazer a continha. A gente já viu que juros é CIT sobre 100. Só que aqui eu tenho dois juros, tá? Eu tenho o primeiro juros mais o segundo juros. O capital é o mesmo. Então, eu vou chamar só de C. O juros total é de 36.250. Eu tenho que somar 2. Então, C vezes a primeira taxa, 0,07, vezes o primeiro tempo, 3, mais C vezes... Bom, 48% ao ano. Concorda que tem que dividir por 12? 48 dividido por 12, 4% ao mês. Tá? Dividir por 12. Então, 0,04 vezes 2. Entenderam o que eu fiz aqui? Eu transformei isso aqui numa equação. Tem outro jeito de fazer? Desconheço. Tá? Eu acho que é o único jeito. E nota que não é uma fórmula, é um combo de fórmulas. Tá? Então, 36.250 é C vezes. E nota que se você usar CIT sobre 100, que tem autor que usa, você se perde. C vezes 0,21, C vezes 0,08, tá? Então, 3.000, isso aqui. C vezes 0,21, C 0,08 é C vezes 0,29. Então, o capital é isso daqui, dividido por 0,29. Alguém faz essa divisão aqui para mim? Entenderam o que eu fiz aqui? Pode perguntar. É a pergunta que faz a qualidade do curso, porque às vezes você acha que a tua pergunta é idiota, e não é uma pergunta idiota, é uma pergunta que metade da sala tem, só que ninguém teve coragem de perguntar. A resposta dá 125 mil, que é o capital. Certo? Porque eu tenho dois juros, né? Eu tenho um primeiro capital e depois o segundo capital, mas eles são iguais.
tá? O C1 e C2 é o mesmo. Então, eu pus só C, tá? Por que deu 0,21? Porque 007 vezes 3 é 0,21. E porque 004 vezes 2 é 008. Certo? Eu multipliquei, eu somei os dois juros. Entendeu por que o C1 e C2 e por que o 0,21? 7 vezes 3, 21, né? Mas é porcentagem. Certo? Isso daqui é o tipo das questões mais fáceis que cai num concurso, tá? Não cai mais fácil que isso aqui de jeito nenhum. Mas vocês conseguem entender isso aqui. Acho que até a Mariana deve ter entendido, não entendeu, Mariana? A Mariana está no 6º ano, assistindo a aula aqui. Estão muito silenciosos. Olha essa questão, que legal. Tá? Essa questão muito boa. Tá? Eu fiz uma aplicação de 300 mil reais. Certo? Então, essa é a aplicação. Vamos lá, 300 mil reais. Esperando que o dinheiro rendesse a taxa de 60% ao ano. No entanto, após certo período, a taxa foi reduzida a 4% ao mês. Então, nota que aqui eu tenho uma segunda taxa, o I2, de 4% ao mês. Qual o prazo que vigorou a segunda taxa se após 10 meses o capital rendeu 141 mil reais de juros simples? Vocês vão perceber que quem está assistindo minhas aulas de matemática vai entender isso aqui, tá? Eu quero saber em quanto tempo vigorou a segunda taxa, se após 10 meses o capital rendeu 141 mil. Bom, vamos montar o seguinte. Os juros é o C1 I1 T1 mais C1 I2 T2. Eu tenho tudo, mas não tem quanto que é T1 e nem quanto que é T2. Eu sei que a soma dos dois é 10 meses. Certo? Eu sei que a soma dos tempos é 10 meses. Eu quero saber o prazo que vigorou a segunda taxa. Então, eu vou chamar aqui de X. Ah, por que X? Não pode ser T? Pode, mas vamos pôr X. Porque tem dois tempos, eu não quero confundir. E o T1, eu ponho o quê? Eu chamo T2 de X e o T1 eu chamo do quê? O T1 eu chamei de X, o T2 eu chamei de X. O total das taxas é 10 meses, o T é 10 meses, o tempo total. Qual que é o tempo se o T2 for X? Não, pode até ser Y, mas é mais fácil colocar outra coisa, tá? Se o T2 é X, o T1 é o quê? Você pode pôr Y, mas aí você vai cair no sistema de equação, você vai ter um problemão. Quem arrisca? Ó, a soma dos tempos é 10. Eu chamei o T2 de X. O que é o T1? T2 menos X? T1, T2 menos X. Não, porque o T2 é igual a X. Não, não pode ser 2X, né? Olha bem. Ó, eu tenho duas coisas somadas que dão 10. Se aqui é X, como é que eu calculo esse valor aqui? Que conta que eu faço? Não pode ser X porque o tempo é diferente, né? Se fosse X, a gente já achava a resposta 5. Certo? Quase, Jamile. 10 menos X. Tá? 10 menos X. Percebe que para calcular esse valor, é só passar o X para outro membro. 10 menos X. Tá? Então, veja, o segundo tempo é X, o primeiro é 10 menos X. É o que falta para 10. Então, os juros é de 141 mil. Pessoal, tem pessoa que chegou depois, acho que 3 pessoas. Por favor, se identifique, nome completo, cidade. A gente precisa para a nossa estatística. Então, vamos lá. Eu vou apagar isso aqui para caber mais, que tá tem pouco espaço. Então, os juros é de 141 mil. Isso é igual ao capital de 300 mil. 60% ao ano, eu vou dividir por 12, é 5% ao mês. Tá bagunçado aqui, mas vocês entendem. Então, vezes 0,05, vezes 10 menos X de tempo.
E o capital aqui, eu vou pôr na linha de baixo, não deve fazer isso, mas não cabe. 3.000 vezes 0,04 vezes x. Aí só resolver a equação do primeiro grau, está resolvido. Tá? Então, conseguiram entender a montagem do problema? Porque isso é uma equação. Isso daqui, uma calculadora faz. Para você aprender a resolver essa equação aqui, é um dia você aprende. Tá? Para você montar essa equação é mais complicado. Tá certo? Sejam bem-vindos, Marcelo, Helena, Natália, tá? Depois vocês assistem o início da aula gravado, que é bem interessante. Eu vou fazer uma coisa que eu posso, tá? Por que você fez isso? Porque eu posso. Eu vou dividir tudo por 1.000. Cortar esses 3 zeros aqui. Por que você fez isso? Porque eu quis. Porque eu posso. Eu falo isso para mostrar que quando eu tenho uma propriedade que me autoriza... Tem alguém ligou o áudio. Quando eu tenho uma propriedade que me autoriza a fazer uma coisa em matemática, eu posso fazer. Olha aqui, ó, eu vou cortar o zero. Equivale a dividir essa equação por 1.000. Se tem dificuldade de fazer isso, não faça. Então vamos lá. 141 é igual. 3 vezes 0,05 vai dar 0,15. Vezes 10 menos x. 3 vezes 4, 0,12x. Eu vou resolver essa equação. Tá? Então 0,41. Vamos aplicar a distributiva. 0,15 vezes 10, 1,5. Menos 0,15x, mais 0,12. Olha aí, equação do primeiro grau. Lembra que eu falei, para quem assiste a aula comigo há mais tempo, que equação do primeiro grau é uma coisa básica? Olha aí, uma equação... Ah, mas não é matemática financeira? Caiu numa equação do primeiro grau. Menos 0,15 mais 0,12 é menos 0,03. Certo? Bom, vamos mexer nisso aqui, passar o que é x no primeiro membro. O que não é x, eu passo o primeiro membro. Eu fiz alguma coisa errada. Alguém consegue identificar onde que eu errei aqui? Ah, olha, eu errei uma coisa bem básica. O capital é de 300 mil. Eu coloquei 3.000 aqui. Faltou 3 zeros. Então, teria que pôr mais 3 zeros aqui. Ó. Mais 2 zeros, né? Então, a falta do zero mudou tudo. Era 300 vezes 0,05, tá? Então, eu esqueci o zero. Deixa eu ver se eu consigo consertar. Pessoal, me perdoem. Ninguém... Me falem que às vezes eu erro isso. Ó. Aqui era 300 mil, não era 3.000. Por isso que deu negativo. Então, vamos cortar os zeros, tá? Peraí, vou cortar de vermelho para ficar mais organizadinho. Tá? Aí aqui 300 vezes 0,05 é 15 positivo. Tá? 300 vezes 0,05 é 15, aqui é 12. Aí ficou muito mais fácil. Tá? 15 vezes 10, 150. Então aqui vai ficar... Me desculpem pelo erro, tá? Tentem, quando vocês notar, pode me falar que a gente erra nas contas mesmo. Isso vai ser muito comum. Quanto mais você sabe, mais você vai errar na conta. Obrigado, viu, Daiane, por notar o erro. Então, aqui, manipulando essa equação, 3x igual a 150 menos 141. 3x igual a 9. X é igual a 3. Então, eu cheguei na resposta, 3 meses. Vocês viram como a equação é uma coisa mágica? Como que eu faria isso sem equação? Não tem jeito, tá? Eu sei que alguns ficaram perdidos, eu vou fazer de novo isso aqui, tá? Olhem os dados aqui. Daí eu vou repassar ele para cá. Tá? Eu vou fazer de novo essa questão. É que eu tô... Às vezes trava quando eu vou mudar de janela. Então, não sei, me ajuda a lembrar os dados. Ó, eu tenho um capital de 300 mil reais. Eu ia aplicar ele a uma taxa de 60% ao ano. Acontece que deu zebra e o Banco Central falou, estamos em recessão,
a taxa vai baixar para 4% ao mês. Eu apliquei por um certo tempo nessa taxa e depois o tempo reduziu. A soma desses dois tempos é 10. Então, eu vou chamar aqui de x e aqui de 10 menos x. O total rendeu um juros de quanto? De 141 mil. Certo? O mais difícil aqui é o x e o 10 menos x. Por isso que precisa de habilidade básica de equação. Tem gente que aprende só resolver equação no ensino médio. Minha professora não ensinou para que serve. Pois é. Bom, eu coloquei aqui e não coloquei na ponta da coisa. Então, o que eu vou fazer aqui? Os juros é igual ao capital 1, taxa 1, tempo 1, mais capital 2, taxa 1, tempo 2. Taxa 2, tempo 2. 60% ao ano eu divido por 12 e vai dar 5% ao mês. Tá? Então preste atenção porque é muito importante esse tipo de exercício. Tá? Então juros é de 141 mil. Capital, 300 mil. O tempo 1, 5% ao mês, 0,05. E o tempo 1, 10 menos x. O capital 2, 300 mil. A taxa 2, 0,04. E o tempo 2, x. Vou dividir cada termo por 1000. Vou só cortar esses 3 zeros aqui, tá? Então, a nova equação vai ficar 141. Já vamos multiplicar 300 por 0,05. 300 vezes 0,05 vai dar 15. E 300 vezes 0,04 dá 12. Certo? Aí eu resolvo a equação. É uma equaçãozinha do primeiro grau. Tudo que é x para antes igual, você troca o sinal quando você muda de membro. E tudo que não é x, o segundo membro. Ah, Otávio, isso aqui é de lógica? Não dá para fazer na lógica? Não sei se é possível fazer sem usar a equação. Vocês perceberam que não basta saber a fórmula, tem que entender ideias. Só saber fórmula não faz, tá? Alguém tem alguma pergunta para fazer a respeito disso aí? Comentário, pode fazer qualquer comentário que vocês quiserem. Tem pouca gente participando, aproveitem, porque eu estou aqui para ajudar vocês a aprender matemática. Tinha pouca gente inscrita, acho que 38 escreveram, e eles vão. Tem gente pagando para fazer curso. Posso garantir que esse é melhor do que os caras que estão pagando, tá? Porque muita gente vai ensinar a usar a fórmula. Olha o que eu já estou falando aqui. Tá, eu vou falar da Cis Gran Rio. Alguma pergunta? O grande problema é que as pessoas não leem, tá? Eu publico lá, elas não leem o que a gente faz. Olha aqui. Aqui tem questões, olha, da Receita Federal, da Petrobras, tá? Tem questões bem interessantes. Eu vou fazer uma questão da Sesgran Rio, só para vocês entenderem mais ou menos. Tá? Olha aqui. Um jeito importante de estudar é pegar provas da Sesgran Rio. Eu, infelizmente, eu só peguei provas antigas, olha, 2011, 2009.
Pessoal, eu caí aqui e o computador tá meio travado. Não sei o que aconteceu, tá? Vocês estão me ouvindo? Eu não tô ouvindo vocês. Eu tenho uma raiva disso e eu não tô conseguindo nem entrar no Google Chrome. Travou tudo, travou o Word, travou os outros aplicativos. Então eu já tô voltando. Só um minutinho, tá? Eu tô com dois computadores e no outro eu não consigo digitar. Eu não consigo nem ouvir, nem falar. Ouvir eu consigo, mas eu já tô voltando. Esperem um minuto, porque quando trava é complicado. Nossa, travou tudo meu computador, não tô conseguindo nem mexer aqui. Raiva. Pessoal, tá demorando mais do que eu imaginava. Nunca aconteceu isso durante uma aula. O computador travou totalmente, até o gerenciador de tarefas não está funcionando direito. Eu estou resolvendo aqui, vou reiniciar o Google Chrome. Eu acho que vai dar certo. Não sei por que isso acontece. Se tiver algum técnico em informática. Mas a memória RAM sempre lota. Mas nunca acontece isso que aconteceu, de travar tudo. Eu não consigo mexer no computador e fica aparecendo aquele. é, tem um nome aqui que aparece no gerenciador de tarefas. Reiniciei, vou voltar. Tem hora que eu tenho vontade de quebrar o computador, jogar o computador, só que não é meu, é da escola. Se fosse meu, também não ia fazer isso.
Também eu tenho 1000 janelas abertas. Eu tô aberto tudo quanto é coisa. Eu tava com Word, Excel aberto, com Edge, né? Agora o Google Chrome tá tentando abrir. O Windows Explorer. E eu tinha fechado o WhatsApp ainda, imagine. E isso não nunca aconteceu numa aula online com nem gente aí que tá assistindo sempre e não me deixa mentir sozinho. Mas que raiva. Gabriel, abriu um tal no gerenciador, tem um tal de Windows Defender Smart Screen. Será que pode ser vírus? Tem um Google Installer, tá fechando tudo. É impressionante. Vocês foram sorteados. Porque, olha, eu tô há 7 minutos tentando voltar. Eu fico com uma raiva, vocês não têm ideia. Eu tô aqui calmo, né? Mas por dentro eu tô. É que vocês não estão vendo, a câmera não é muito boa. Tonalidade da minha pele tá vermelha já. Tenham paciência, galera, que já tô voltando. Não, ele tá abrindo. Não tem Mas nenhum não antivírus. marcou para aula outro dia. Não, já tô voltando. Eu tenho aula agora às 9h30 também. Preciso voltar. E vários que estão aí vão participar. É pro concurso do banco também. Consegui voltar pro Chrome, né? O... Nossa, é complicado. Muito complicado. Consegui. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Consegui voltar. Gabriel, não tem jeito de usar o navegador, porque eu preciso. O meu é todo personalizado. E a minha conta é Gmail, não tem como. O Meet também não funciona em outras coisas bem. Pessoal, eu vou fazer só mais esse exercício. E eu quero lembrar que vai ter aula toda segunda e quinta, tá? Nesse horário. Toda segunda e quinta, nesse horário, tem aula. Qual que é essa aula? É que o concurso são duas coisas. Você tem o concurso para escriturário, e tem todos eles são escriturário, um agente comercial, e no concurso de agente comercial cai matemática financeira, que é esse curso que eu estou dando, e o outro é o curso de agente de tecnologia, que é um curso que eu acho que tem menos vaga, tá? E paga mais. E nesse curso é estatística. Mas vocês podem fazer os dois cursos. Vai ser toda segunda e quinta, toda, até o dia da prova, tá?
O de agente comercial é às 20 horas e o de agente de tecnologia é 21h30. Mas é a tua chance de aprender matemática financeira e estatística, tá? Daqui a 10 minutos eu vou começar a aula de estatística. Eu só vou ter que salvar o chat e parar e voltar a gravação. Só vou fazer mais esse, então. Ó, esse é da Sesgran Rio, então é da banca que vocês vão fazer, pra vocês entenderem o estilo da prova. Não pode usar calculador, vamos tentar fazer sem calculador. Um aplicador realizou um investimento cujo valor de resgate é 80 mil reais. Esse 80 mil reais é o quê? O que é esse 80 mil reais? Capital, taxa, montante, juros, é o quê? O que é 80 mil reais? Quem arrisca? 80 mil, vou deixar até aqui, 80 mil. O I é 3%, 3,5% ao mês. E que faltam 3 meses para o resgate. Então, o tempo é 3 meses. O que é o 80 mil? Não é o capital, é o montante. E aqui a porca torce o rabo. Porque montante é juros mais capital. Então, montante é juros mais capital. E eu não tenho juros, só tenho montante. Mas simples. Montante, então, é CIT mais capital. Eu quero saber o capital, né? O valor da aplicação em reais, o valor que eu apliquei é o capital. Eu quero saber o capital. Se vocês sabem uma matemática mais básica, vocês sabem que dava por 100 evidência. Se não sabe, pode fazer 100 por 100 evidência. Vou fazer porque é mais fácil. Então, vou colocar ali, ó, 80 mil é igual ao capital que eu quero achar. O I é de 3,5, então 0,035. O T é o T, mais 1. Aí basta resolver essa equação do primeiro grau. Vamos pôr numa outra página para melhorar? Então é o seguinte, eu tenho um montante de 80 mil? 80 mil. Esse montante que eu quero resgatar daqui a um tempo, eu tenho uma taxa de 3,5% aos juros. Eu vou resgatar daqui a 3 meses. Eu quero saber qual o capital que eu apliquei. Então, montante é capital mais juros, certo? Então, montante é capital mais CIT. Não, 3,5% não é juros, né? Juros é um valor financeiro. Toda vez que você tiver porcentagem, é a taxa. Os juros, eu entendo essa dúvida, né? Juros é um valor em dinheiro, juro em reais, porcentagem é sempre a taxa. Mas tem bastante gente que tem essa dúvida. Então, montante 80 mil. Peraí, deixa eu fazer certinho. Vou pôr o capital em evidência aqui. Põe o capital em evidência, 1 mais IT. Então, montante 80 mil. Aí, para quem fez aquele curso de álgebra que eu dei, tem uns que fizeram aí, olha como a álgebra é importante. O pessoal vê curso de polinômios, fala, não vou usar polinômios. Para quê? Eu quero fazer matemática financeira. Olha, para quem não entendeu essa passagem daqui, isso aqui é um procedimento que se aprende estudando álgebra, a parte dos polinômios. Então, 80 mil é igual a C vezes 1 mais, multiplicando 0,035 por 3, vai dar... erro. Um erro grave aqui. Olha o erro. Não, falta 5 meses, né? E é um mês. 5 meses, não é 3. Então, 0,035 vezes 5 dá quanto? 35 vezes 5 vai dar 175? É? 35 vezes 5 é 175? Quanto que é? 30 vezes 5, 150. 5 vezes 5, 25. 175. Então, 0, 175. Então, 80 mil é igual a C vezes 1,175. O mais difícil na hora da prova é dividir 80 mil por 1,175 sem uma calculadora. Você vai ter... esse 1 é porque, se eu fosse multiplicar, ó, C vezes 1, C. C vezes IT, C e T. Você não precisa fazer isso, mas a equação fica mais complicada. Por isso que é importante dar uma revisada na álgebra.
porque esse é um procedimento de álgebra. Tá? Então, vamos lá, 80.000 dividido por 175. Isso é uma questão do concurso. Essa divisão vai dar 70.000, 0,52 e alguns centavos. Vamos ver se tem isso. Não tem. Eu tirei os dados certos? Eu fiz a conta certa? Uai, o que eu fiz de errado? Não deu certo, pessoal, mas não dá mais tempo de corrigir. Não sei o que eu errei aqui. Eu errei provavelmente alguma coisa, porque não tem a resposta certa. Um resgate. Isso aqui talvez seja de desconto. Não. 35 vezes 5 é 175? Pessoal, eu errei alguma coisa aqui, porque não tem essa resposta no gabarito. E depois não vai dar tempo de olhar, porque já vai ter que começar outra aula. Uai, por que será que deu errado? Montante 80.000, parece que está tudo certo, que é 5. Aparentemente está tudo certo. Será que eu digitei alguma coisa errada? Bom, é simples. Vamos fazer o seguinte. Vamos pôr 70.000 vezes 5 meses vezes 1,035. Igual. Fiz alguma coisa errada. 0,035. 70.000. Eu errei alguma coisa, pessoal. Depois, na próxima aula, que é quinta-feira, eu corrijo, tá? Sua divisão deu 68, alguma coisa. Eu errei na divisão? Sua divisão deu 68.085. Ah, eu digitei errado na calculadora. Pessoal, tá tudo certo. Muito obrigado, Fabiola, né? Sabe o que eu fiz, Fabiola? Digitei errado. Tá certo. Tá tudo certo. E 10 centavos. 68.085. Vamos ver se tem. Tem. Aqui. Desculpa, viu? Eu errei a divisão. Eu fiz tudo certo, menos na hora de dividir na calculadora. Tô parecendo teu irmão, Júlia. Teu irmão fazia tudo certinho, na hora de dividir na calculadora ele errava. Entendeu? Ele sabia matemática, mas não sabia fazer as contas na calculadora. Eu lembro do irmão da Júlia fazendo na calculadora, errando tudo. Pessoal, todo mundo se identificou no chat? Quem não se identificou, por favor, se identifique. É o seguinte, eu vou agora começar a aula de estatística. Todos estão convidados para a aula de estatística. Quem não for ficar na aula de estatística, está convidado à próxima aula, que é quinta-feira, às 8 horas, tá? Quinta-feira, às 8 horas, e a gente vai dar continuidade a essa aula. Vou fazer mais exercícios e eu vou avançar falando o que são juros compostos e a fórmula de juro composto. Eu acho que a aula foi bem produtiva. Eu preciso salvar o chat, então talvez eu demore uns 10 minutos para começar a aula de estatística. Só quero falar para vocês, participem da aula de estatística. Eu vou fazer uma aula muito boa. Ah, mas não vai cair no concurso. Vocês estão vendo que teve gente aqui que teve dúvida em álgebra básica? Teve gente que não entendeu. Por que vira 1? Isso é a falha, não é culpa sua, certo? Porque a maioria não sabe mesmo. A falha na parte da álgebra, que é um assunto que às vezes não está no ementa do concurso, mas você precisa, tá? Então essa aula de estatística é interessante e vai ser rápida. Tá? Uma aula mais rápida do que as outras. Vai ser uma hora de aula só. Pessoal, eu estou abrindo para salvar o chat. Não estou vendo se vocês estiverem falando alguma coisa. Vai demorar alguns 5 minutos, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Quem não se identificou, por favor, se identifique. Eu preciso disso para o meu trabalho, para registrar quem está presente, tá?
O link vai ser o mesmo todas as aulas. Tá? Se alguém não tem o e-mail aí, me manda, põe aí no chat o e-mail que eu adiciono lá. Tá? Eu estou lutando aqui para para salvar o chat, que eu não estou conseguindo. Ai, meu computador é uma porcaria. Meu Deus. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar via WhatsApp, via e-mail, eu respondo, tá? E se vocês não conseguiram esse PDF aí, ele já está disponível no e-mail. No link da aula tem esse. Se você for lá no Google Agendas, quem está lá adicionado vê pelo Google Agendas tanto a gravação da aula quanto esse link aí. Ele está no Google Agendas, disponível para todos vocês. Só ir lá, clicar, depois eu até mostro como você faz. Então, todo o PDF vai ficar lá no Google Agendas, tá? Aí, para quem é externo, está disponível no SlideShare. Aí você tem que ter uma conta no LinkedIn para poder ver, mas... Não, para poder ver não precisa. Para poder baixar. É um jeito que eu vi que eu deixo na Google. Pessoal, vai demorar uns mais 5 minutos. Essa porcaria é muito ruim, meu Deus do céu. Porque como caiu, fica salvo em outro lugar. Espera um pouquinho, viu? Tá difícil, viu? Tá muito difícil. O Gabriel, o que eu faço com a internet ruim? Tô tentando abrir o Messenger para colar o chat para salvar aqui, porque senão eu perco o controle do que eu tô fazendo. O que está acontecendo? Muita gente falou que viria, conhecidos meus não apareceram. Nossa, tá demais a conta. Ai, meu Deus do céu. A internet agora que não tá prestando. Não, agora o problema tá com a internet, Gabriel. Vontade de soltar um palavrão aqui.
Desculpa a demora, pessoal. Se não tivesse caído a internet, não teria essa demora. Mas como caiu, é inevitável. Quer dizer, uma demora gera outra demora. Eu vou interromper a gravação e começar de novo, tá? Saí da chamada, acredita? Nossa. Saí não. Professor, desculpa. Pode falar. É só copiar o chat e salvar? Não, eu já consegui. Agora eu só vou interromper e recomeçar. É porque eu preciso registrar. Todo o meu projeto tem um registro. A gente precisa